Estimados membros, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Palavras do profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. A palavra de Deus não é como um eco que simplesmente replica o que é dito, vai perdendo a sua força e some após um tempo. Bem pelo contrário, como nos diz o profeta Isaías, a palavra tem o efeito que Deus deseja, onde, como e para quem Ele quer. Nós somos seus instrumentos e, na maioria das vezes, nem sabemos como Ele nos usou. Basta que deixemos-nos ser usados por Ele dia após dia. Sim, nós nos reunimos em culto não em nosso nome, mas em nome do Trino Deus. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos, pois, a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, cresceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Cara comunidade, o trecho do Evangelho inicia dizendo que Jesus lhes propôs outra parábola. Isto é sinal de que Jesus já havia trazido algumas parábolas e, portanto, estava ensinando a multidão à sua volta. O capítulo 13 nos fala de forma afirmativa que Jesus traz uma série de parábolas, e dentre elas, a parábola tão conhecida do joio e do trigo. As pessoas que trabalham diretamente com o cultivo da terra se familiarizam com a semeadura e a colheita. Além disso, têm facilidade de diferenciar a boa semente da ruim e entender a dificuldade que se tem
quando deve-se tirar as ervas daninhas sem machucar a plantação. Ou até mesmo nós, quando lidamos em nossos jardins com flores e plantas, percebemos o tempo que elas levam para germinar, cuidado que necessitam. Talvez não tenhamos tanta facilidade em perceber quando a semente é boa ou ruim, logo no início que ela é plantada. Mas com o crescimento, percebemos o que é necessário para manter e aquilo que nós devemos arrancar fora. Em nosso texto, Cristo fala de um campo no qual foram lançadas sementes boas e durante a noite um inimigo veio e semeou o joio no meio dessa plantação. Em nosso texto, Cristo fala de um campo no qual foram lançadas sementes boas e que durante a noite veio um inimigo e semeou o joio no meio desta plantação. O joio, conforme o texto bíblico, é parecido com o trigo e difícil de diferenciar quando são sementes novas e pequenas. Essas sementes brotaram e causaram danos ao que havia sido semeado anteriormente. Os servos desta casa foram perguntar ao seu patrão qual a causa de existir joio no meio da plantação, já que apenas sementes boas foram lançadas no local. Então, o patrão disse que fora um inimigo que fez isso. Também ordenou que deixasse as duas sementes crescerem juntas, para que no tempo de colheita, então juntassem o joio e o queimassem, ficando apenas o trigo em seu celeiro. Mas por qual motivo o patrão diz para que deixem os dois, trigo e joio, crescerem juntos? Por dois motivos. Se o joio fosse retirado naquele momento, com suas raízes fortes, ele arrancaria junto os pés de trigo em desenvolvimento. Ou seja, Deus separa os seus dos de Satanás quando Cristo voltar. Segundo, o dono da plantação não parece excessivamente perturbado com o que o inimigo tem feito e mostra grande paciência em esperar até a colheita a separação do trigo e do joio. Ele assim o faz, pois é necessário tempo para distinguir quem segue a Cristo e quem não. Sendo assim, o nosso Deus é um Deus paciente, o que para nós, pecadores, é uma nova chance, a cada dia, de entregarmos o nosso viver a Deus. Sabermos que algo maior e melhor do que as dificuldades que passamos aqui virá. E dela temos de falar a toda a criatura da esperança da volta de Cristo. De modo simples, como sempre fez, Cristo revela a partir de uma plantação como é o nosso mundo atual. Nesta parábola, aquele que semeia as boas sementes é o Filho do Homem. O terreno é o nosso mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino de Deus e o joio as que pertencem a Satanás. Deus continua lançando a boa semente no solo para a formação de pessoas que pertençam ao seu reino, para discípulos verdadeiros. E Satanás continua a fazer o mesmo. Por isso, devemos vigiar sem cessar para permanecer na verdade do Evangelho. Ainda estamos no tempo de sinais de paz e de graça, do tempo de perdão e arrependimento. Tempo de ficar na presença de Cristo, que com a sua morte e ressurreição nos possibilitou uma luz no fim do túnel, uma esperança da sua volta. Para nós cristãos, importa que permaneçamos fiéis ao nosso Senhor, entregando a Ele dia após dia o nosso viver e deixando que o Espírito Santo
nos capacite e use, pois no dia da colheita haverá a separação do joio e do trigo. Conforme o verso 23 deste mesmo capítulo, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Assim eu te convido, fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça por um momento de oração. Senhor Deus e Pai, obrigada porque independente de nós, a tua palavra nos alcança de diversas formas e nos ensina a escolhermos se queremos caminhar contigo ou não. Ensina-nos, Senhor, a cada amanhecer dobrarmos os nossos joelhos e te agradecermos pela noite, pela proteção e por mais um dia de vida. Também ensina-nos a entregarmos o nosso viver a Ti e sermos usados como Teus instrumentos. Só assim, Pai amado, podemos aprender a valorizar as bênçãos dadas a nós, mesmo em meio às dificuldades. Só assim podemos orar não apenas por nós, mas por pessoas que sofrem com a falta de alimento, de casa, de necessidades básicas e da Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, abençoa a nossa nação, converta corações a Ti e conduza a vida de cada ser humano, para que aprendamos a nos render aos Teus pés e Te buscarmos como nosso Senhor. Tudo entregamos aos pés da cruz, quando juntos oramos. Teu Filho amado nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, sim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, sim, como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam, pois, a bênção que vem de Deus.
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Que assim vos abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Lembrem-se, vão em paz e sirvam a Deus e ao próximo com muita alegria. Um abençoado domingo e semana a todos.